Vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rafa Super Podcast. Tô feliz que você tá acompanhando a gente, fico feliz se você compartilhar esse vídeo, eu vou ficar mais feliz ainda, tá? Esse episódio de hoje tá incrível, tá um super episódio, que eu tô com uma grande amiga, uma pessoa que, cara, mora aqui no meu coração, então assim, a gente já se conhece há bastante tempo. Nós temos uma história muito bacana, como nós se conhecemos, e a gente vai trazer isso aqui, que foi num ponto de virada da minha vida, principalmente de mentalidade. Então vai ser um papo para a gente entender o negócio de terapia no Brasil. Com vocês, senhoras e senhores, Gabriela Bareia! Olá! Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui contigo e poder compartilhar, né, um pouquinho da minha história, do que eu sei, para a tua audiência aí. Ah, que máximo, Gabi, que máximo. Poxa, cara, e foi de última hora, tá, gente? Assim, eu peguei ela de surpresa. Falei assim, realmente. Eu falei hoje de manhã, falei assim, cara, vamos gravar um podcast que eu tô em São Paulo? E ela tá morando em São Paulo e, assim, foi de última hora. Antes de começar, né, agradecer aos nossos patrocinadores, o Jabá. Esse episódio é um oferecimento de Santa Carga. Se você quer abrir o seu negócio, se você quer começar a empreender, empreenda com a franquia Santa Carga. São mais de 500 unidades no Brasil, 569 no momento que eu tô gravando esse episódio, 572 no momento que eu tô gravando esse episódio. Então o link tá aqui embaixo, o link tá na descrição, tem esse QR Code também na tela. Então se você quer empreender, vem com a Santa Carga. Beleza? Jabá feito. Bora pro episódio. Vamos entender como é que é esse mercado de terapia no Brasil, né? Porque quando a gente tá ali na bolha da terapia, assim, parece que todo mundo virou terapeuta. Do dia pra noite. Parece que todo mundo tá fazendo transição de carreira. Eu quero entender como que funciona o negócio, o mercado, o momento que você sentiu ali no coração, o momento que eu sei que tem muito de propósito. É um tipo de business, né, chamando assim, mesmo que seja de negócio, é um tipo de negócio que tem muito propósito envolvido dentro dele, porque lida com gente, né? Então tem que gostar de gente. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, assim, quem é a Gabriela Bareia? Então, meu nome é Gabriela Bareia. Já fazem desde 2015 que eu venho atuando como terapeuta, né? Sou coach também. E estou fazendo agora a formação em psicanálise. Então, são muitos anos, na verdade, que eu venho estudando, né? Nessa questão do autodesenvolvimento humano. E é uma coisa que eu sempre gostei, né? Na verdade, eu nunca imaginei me tornar terapeuta. Essa é a realidade, sério. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos e foram em ramos totalmente diferentes, sempre relacionado assim com pessoas, né? Na parte comercial, então acho que eu acabei me desenvolvendo bastante para a questão de vendas também. Você era vendedora? Sempre trabalhei com vendas. Legal. Então é uma das coisas que eu gosto, né? E a gente realmente tem que gostar de lidar com pessoas, né? Sim. Quem está nessa área, entender a mentalidade, né? Conversar. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça Não mesmo, gosto assim. muito, assim, de exposição. Nunca gostei. Mas eu faço o meu trabalho, né? Então, uma das formas de eu levar o meu conhecimento não tem como, né? Se não for fazendo isso, né? Não for me divulgando, realmente colocando o conhecimento que eu tenho para as pessoas, né? Nossa, que máximo, Gabi, que máximo. Vamos lá, vamos entender vamos começar lá do ponto de partida, que é de onde vem a Gabriela. Tá. Onde é que você nasceu? Você tem quantos irmãos? Eu sou gaúcha. Você é gaúcha? Sou Dá gaúcha, nem pra perceber. tô morando em São Paulo desde fevereiro, mas sempre morei no Rio Grande do Sul, né? Minha família, eu tenho um irmão só, assim, o meu irmão, ele é bancário, também é uma área totalmente diferente, e eu comecei uma vida normal, assim, né? Na verdade, assim, acho que a minha história, se eu for avaliar, ser terapeuta hoje tem tudo a ver com o que eu vivi. Por quê? Porque eu vim de uma história onde eu tive que ter muitas superações para chegar onde eu tô. Eu acho que todas as pessoas, na verdade, têm, né, as superações que vão enfrentando. Mas a minha vida foi uma vida que realmente, emocionalmente, eu passei por muitas questões, né? E questões familiares, né? Questões pessoais, questões diversas áreas, assim. De uma forma mais pontual, assim, eu vivi muita rejeição, né? Entendi. E eu nem sabia na época o que era rejeição. Então foi... Algumas crianças foram colocando ali... na verdade, eu fui estudando, né? Entendi. Estudando de uma forma que meio que sozinha, assim... Fiz a escola normal, sempre fui uma boa aluna, aplicada, né? Estudava bastante, né? Quanto a isso, sim. Agora, chegou um ponto que eu precisava escolher o que eu queria fazer da vida e eu não sabia o que eu queria fazer.
né? Então, assim, eu vou fazer o quê? Administração, eu vou fazer arquitetura. Isso era quantos anos, mais ou menos? Quantos anos você tinha nessa época? A adolescência, né? Quando chega naquele ponto, período assim... que a gente tem que escolher alguma coisa na vida, Sim. né? Então, eu tava bem confusa nesse período. E depois eu até entendi o porquê. Eu não tinha muita clareza mental, né? E eu fui entendendo o quanto o quadro emocional também fazia com que eu não conseguisse ter essa clareza da minha missão, né? De quem realmente eu sou, das minhas habilidades, de me conhecer mais. Então, eu fui entendendo que o quadro emocional que eu vivia na época... era o que estava me bloqueando. Por eu estar sobrecarregada de muita emoção negativa. Né? Então, hoje eu estou falando isso de uma forma muito clara, porque eu entendo. Mas na época eu não entendia. Porque você teve a compreensão do Exato. fato, né? Simplesmente eu estava na dor, né? E assim, não é dramático, mas a minha história, Rafa, vem de um ponto que desde a minha infância eu queria tirar minha própria vida. Nossa, né? Isso é forte, hein? Então eu tinha 8 anos de idade... E eu, né, realmente não queria mais viver. Para mim não fazia sentido estar aqui. 8 anos. 8 anos. Uma criança. Uma criança. Então, por isso que eu falo, assim, né? Cada um sabe das suas dores, cada um sabe o que viveu, cada um sabe das suas batalhas, da sua jornada, né? E é muito fácil, às vezes, a gente julgar o outro. Né? Mas assim, hoje, passando pelo que eu passei, quando vem uma pessoa para eu tratar que tem depressão, então eu tenho sabe, dentro de mim eu acolho aquela pessoa porque eu sei que não é fácil. Né? Não é uma coisa Você passou por isso, né? Exato, né? Então, assim, é mais fácil quando a gente passa pelas situações para poder tratar hoje, né? Você é mais empática, né? Exato, né? Ajudar outra pessoa. Então, de fato, passei por tudo isso, não sabia bem o que eu queria fazer da minha vida e fui seguindo, assim, né? Então, eu acabei indo para administração na época, fiz a formação em administração, mas eu sentia, de fato, que aquilo não me preenchia, sabe? Eu sempre senti um vazio dentro de mim, assim, que eu... caramba, não é o que eu quero, não tô realizada. Não era essa parte de gestão, exato, eu não acordava, por exemplo, numa segunda-feira de manhã feliz para ir trabalhar. Né? E para mim isso é muito desgastante, porque hoje a gente sabe que boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Exato, a gente, no né? trabalho, com os colegas trabalho de trabalho convencional, são 8 horas e pouco por dia que você passa lá. Então isso foi, sabe, era uma coisa que eu não me trazia satisfação. Né? E eu ia me questionando, mas por quê? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Né? O que me deixa feliz? E aí, gente, eu fui perceber, depois de muitos anos, que no meu quarto... Se eu pudesse voltar e entrar lá, né, na adolescência, em toda essa etapa aí... Fazer o exercício, né? Tudo que tinha lá era voltado para a questão do desenvolvimento humano. Os livros, autoajuda, sabe? Era tudo voltado para isso. Porque era a minha história, era a minha superação. Né? Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, talvez hoje eu teria feito, sei lá, psicologia, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas na época eu fui trilhando esse caminho, né? Aí você escolheu administração. Escolhi administração, fui fazer... Que dizem que é o curso para quem não sabe o que é da vida, né? Exato, né? E acabei... curso que quem sabe Mas assim, tudo a gente aprende, né? Independente, assim, eu acho que o conhecimento que eu adquiri, a gente pode colocar no dia a dia, né? Então, tudo é aprendizado. Mas aí, né, nesse período aí, eu fui descobrindo que eu disse, nossa, mas eu tenho tô sentindo que eu tenho uma certa, talvez, habilidade, né? Só que aí o que eu fui fazendo? Muitas formações dentro disso, né? Tipo... Mas como assim? Como que você percebeu que você tinha uma habilidade? As pessoas te procuravam, as pessoas... Então, elas tinham mais facilidade para abrir o coração para você? Isso. Uma das coisas que eu sempre percebi foi isso, sabe? Que as pessoas gostavam de conversar comigo. Às vezes eu só me aproximava da pessoa... E a pessoa começava a contar da vida dela e se abrir. Nossa, eu tô falando coisas pra ti que eu nunca contei pra ninguém. Isso era com muita frequência que acontecia, né? Alguns sinais, né? E aí eu comecei a observar e disse, nossa, mas tem um porquê disso também, né? Sabe? Foram pequenas coisas que eu fui percebendo. Outra coisa, né? Que eu acho que é até importante pra quem tá se descobrindo, digamos assim. Sim. O que você gosta de ler, né? O que você gosta de estudar. O que você gosta de assistir. E pra mim tudo era voltado pra esse meio. Tudo que eu fazia era voltado para esse meio, né? Então eu falei, não, peraí, tem alguma coisa nisso. E aí eu continuei fazendo as minhas buscas, os meus cursos, né? Mais voltados para a espiritualidade. Daí depois eu fui fazendo coach, Theta Healing, PNL. Cara... Nesse meio de terapia, então, eu realmente caí, né? Sim, mas assim, quando é que foi que você se descobriu? A Gabriela, que olha só, a Gabriela, ela fez administração, você concluiu a formação? Sim. Você concluiu a formação de administração. Concluí. Show de bola. E aí você entrou pro mercado de trabalho? Sim. Quantos anos?
Nossa, eu comecei a trabalhar com 14, né? Com 14 anos. 14 anos. Eu fui garçonete. Garçonete com 14 anos. 14 anos, garçonete. Trabalhei até em oficina. Oficina mecânica? Claro, como secretária, né? Mas a gente acaba assim, aprendendo. Então, trabalhei como secretária, mas sei trocar um cabo de embreagem. Não sei. Mas eu entendi um pouco das peças e tal. Então eu sempre falo, tudo vai agregando, né? Mas não era ali que eu me sentia realizada, de fato. E aí eu comecei a trabalhar com vendas. Com vendas, sim. Né? Com vendas, assim. Quantos anos você tinha? 16 anos. 16 anos. E o que você vendia? Em loja, né? Era shopping. Comecei com shopping. Tá, então, era qual segmento? Roupas. Confecção. Legal. Confecção. Então eu trabalhava de segunda a segunda. Estudava de noite. Caramba. Eu dormia na classe de aula. Isso, assim, Isso era onde? Qual cidade? Na minha cidade, em Farroupilha. Em Farroupilha. Farroupilha, Rio Grande do Sul. E aí foi um período assim que eu fui me desenvolvendo. Então eu sempre fui dedicada, né? Nunca rodei, nunca tive problema quanto a isso, né? Mas foi desafiador, assim, esse período. E aí, o que foi acontecendo? Eu fui passando por vários empregos, sempre voltado para a questão comercial, né? Então, eu fui me desenvolvendo mais, fui vendo que eu tinha uma certa também habilidade para vendas com pessoas, né? E eu fui trabalhar também numa empresa que era mais masculina, né? Porque trabalhava com o ramo de tinta para impressão. Então, eu visitava grandes indústrias. Né? Eu tinha 19 anos, eu nunca tinha saído de Farroupilha, mal sabia dirigir e eu topei em fazer isso. Aí eu ia para Porto Alegre, na divisão ali do Rio Grande de Santa Catarina. Eu topei. Então, Farroupilha e Porto Alegre são quanto tempo, mais ou menos? Dá 1h30, né? É longe. Mas para quem não sabia dirigir, não se virava. E na época eu tinha o GPS, sabe? Que sei. Não era o Waze, não. Olha, tô me entregando a idade. Não é o Waze, não era o Waze. Enfim, e aí eu fui, sabe? Topei em fazer isso. Então foi uma época onde eu também consegui financeiramente ter ganhar grana. Ganhar grana. Foi quando você teve contato com o dinheiro ali nesse período aí que eu consegui realmente dar uma alavancada. Porque quanto você ganhava na época do shopping, você lembra? Na época do shopping, não lembro, mas não é Deve muito, ser um salário mínimo. Não, era mais porque eu ganhava comissão. Eu ganhava sim. comissão. Mas na questão ali da parte comercial, demais, porque eu voltei para a representação, né? Então, você virou uma representante comercial. Eu virei uma representante comercial, né? Legal. Com 19 anos. 19 anos de idade. E aí eu comecei a viajar sozinha. Na época não tinha MEI, tinha? Não, porque eu era funcionária, então além de funcionário eu ganhava comissão. Então ali eu consegui ganhar realmente Legal, foi um período bem bacana assim para mim. E aí eu fui me desenvolvendo e eu fui vendendo mais que os outros representantes e o pessoal foi vendo que eu tinha realmente, sabe, uma habilidade para isso, né? Fui crescendo, só que aquela sensação de eu não me sentir realizada ainda continuou. Né? Mesmo você ganhando dinheiro? Mesmo ganhando dinheiro. Era bom, né? Mas assim, faltava... E você estava num segmento completamente ativo ali, né? Porque você ia de um lado para o outro, você não estava presa no escritório. Não. Você não estava presa ali. Isso, e isso me dava liberdade, que é uma das coisas que eu sempre prezei, sabe? A liberdade para mim. E tava te dando liberdade e grana. E mesmo liberdade assim, tinha alguma coisa lá no coração que você falava assim, eu senti um vazio, não é bem isso... Eu chegava domingo de noite, me dava uma espécie de depressão, assim, sabe? Poxa, tem que trabalhar, né? Aquele peso, assim. Então, eu disse, não, ainda tem alguma coisa que não tá legal aí, né? E eu sempre gostei dessa questão da liberdade, e eu sei que hoje, pra gente ter essa liberdade, querendo ou não, a melhor área é você ser empreendedor. Né? Sim, com certeza. Porque você gerencia o teu tempo, o teu negócio. E até por remuneração também. Por remuneração, né? Você ganha mais dinheiro, com certeza. Então, ali para mim já ficou definido. Nossa, eu quero partir para essa questão da liberdade, né? E aí, nesse período, depois eu trabalhei também com a Hering, que foi a questão de representação, né? Daí viajei de novo sozinha, percorri muitos... Brasil inteiro Brasil inteiro não, mas mais a minha região ali. Mas eu ficava daí dias fora, né? Então, também consegui ganhar uma boa grana nesse período. Você era boa vendedora? Sim, porque onde eu atuava, digamos, eu sempre crescia, sabe? Sempre me passavam para uma outra colocação, assim, dentro da empresa, né? Legal, então... você sempre conseguia ter algum tipo de promoção aí na área de vendas. Exato. Porque uma coisa que, às vezes, o empreendedor, independente do segmento que ele esteja, ele não consegue entender que ele é vendedor. Antes de ser empreendedor, você é vendedor, cara. Exatamente. Sabe, se você tá como CLT, você também é vendedor, porque você tá vendendo as suas horas. Né? Então, assim, o empreendedor, antes de qualquer coisa, ele tem que ser vendedor. Ele tem que saber vender, né? Porque se ele não consegue se vender o próprio produto, serviço, como é que ele vai crescer?
Exato, e às vezes a gente se vende também. Exatamente, você vende a sua imagem. Em qualquer área, né? Então, realmente é bem importante. Você tem que saber sobre vendas. É um pilar fundamental em qualquer carreira, você saber sobre vendas. Exatamente. E aí era a Gabi representante de vendas, vendedora, com liberdade, com dinheiro. Sim. Né? Porque você já tinha conseguido comprar seu carro. Sim. Né? Já tinha conseguido conquistar algumas coisas. Já estava até guardando para comprar um apartamento. Um apartamento, né? Legal. Então, assim, nisso. você estava já conseguindo acumular uma grana, né? Porque isso é muito importante também a gente frisar, porque a riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você acumula. Não adianta você ganhar 10 mil e gastar 9.999. Não adianta. Porque é o quanto você consegue acumular na sua jornada. Então, a Gabi estava começando a acumular um patrimônio. E mesmo assim incomodada. Mesmo assim, tinha um... Eu imagino assim, Farroupilha é uma cidade média. É pequena. 70 e poucos mil habitantes. 70 e poucos mil habitantes, né? Em Farroupilha, beleza. Você se destacava? Eu acho que dentro da minha visão, sim, pra mim. Né? Você tinha algum destaque. Como é que eram seus pais com isso, assim? Olhando a filha deles ali... Correndo no Brasil, pra cima e pra baixo. Então, meus pais, assim... Agitada. Sim, totalmente o contrário do meu irmão, né? Eu sempre fui mais, assim, acelerada, né? Meus pais sempre foi muito tranquilo, porque eles nunca tiveram dor de cabeça comigo, sempre aquela filha certinha. Você sempre foi de boa? Assim, nunca dei problema, que se virava. Então, eles nunca se meteram muito, né, nas minhas coisas, e eu sempre avancei. Nunca precisei deles, sabe? Assim, tipo... Diretamente, de grana. Você se tornou independente muito cedo, né? Muito cedo, exatamente. Muito cedo, muito cedo. Cara, que legal. E aí, vamos lá, você estava incomodada com aquela parte? Isso era que ano, mais ou menos? Assim, qual foi o ano que você acha que você... Deu uma virada? Não, primeiro, qual foi o ano que você se destacou mais na sua profissão? Na sua profissão como vendedora ali. Qual que você acha que foi o ano que você falou assim, caralho, esse ano aqui eu arrebentei, velho. Esse ano aqui eu cresci. Eu acho que foi ainda nessa que eu tava falando agora da área de tintas, né? Da área de tintas. Era uma área muito masculina. Muito masculina. Tinha muito assédio? Mais ou menos, assim, porque eu acho que eu sempre soube lidar bem com isso, sabe? Eu botava a minha carapuça aí, não tinha... Posicionamento, né? Um posicionamento e o pessoal sempre me respeitou muito. Porque é uma área, assim, que tem muito machismo, né? Tem muito assédio, essa coisa de vendedora, que vai... Mas como essa área, Rafa, era compradores, assim, e era indústrias grandes... legal, não era com pequeno, não era. Grande. Então o pessoal era mais ético mesmo, sabe? Sim, mais sério. Agora, daí pra representação daí de confecção da Hering, aí era outra... Aí sim. Era um outro público, né? Outro público. Entendi. Como é que você lidava com assédio? Como eu falei, é uma questão de posicionamento, né? De você ser mulher e saber que, principalmente nesse ramo, você vai estar sendo exposta, vai estar sozinha, né? Vai estar viajando, vai se deparar com vários representantes, com vários clientes. Você se preparava antes? Você acha assim que eu acho que ter um preparo... sempre me preparei mentalmente para isso, né? Assim, como eu falei, de saber que vai acontecer, né? Eu acho que de alguma forma eu chamava atenção também, então eu já tinha isso, né? Então a minha postura mediante aquilo, né? De não deixar isso acontecer, entendeu? Tem uma pergunta para você, com relação a esse segmento. Você acha que você é uma mulher bonita pra caramba, assim, a gente se conhece uma parte de tempo, e a sua beleza te atrapalha ou te ajuda? É interessante essa pergunta, vou ser bem sincera. A minha beleza num período... A externa. A externa, né? A externa, sim. Externa, sim. Porque você é muito bonita por dentro, que assim, a gente vai conhecer essa história. Não, mas externa mesmo. Teve uma situação que me marcou. Que aconteceu, acho que faz o quê? Eu tô no ramo da terapia há 9 anos. Talvez há uns 4 anos atrás. Eu nunca tive muito problema, assim, com beleza. Nossa, vou me preocupar com isso e aquilo. Porém, teve um dia que eu fui fazer uma publicação que, como eu falo sobre autoestima, né? Isso já é terapeuta. Isso, já terapeuta, Sim, tá? isso já é terapeuta. Fazendo as minhas publicações e tal, né? Sobre autoestima. E uma pessoa foi lá e comentou assim, no meu vídeo, né? É muito simples para te falar sobre autoestima. Porque tu é bonita. Ele falou. Agora, eu queria ver as outras pessoas falar sobre isso, né? Pra ti é muito fácil. E eu, na época, Rafa, aquilo ali me abalou. Eu te confesso que depois de ter ouvido esse comentário bobo, né? Olha o medo da crítica, né? O medo da crítica, né?
de ter ouvido esse comentário bobo, dentro de mim ficou aquela sensação assim, gente, eu não posso ser bonita, porque se eu for bonita, Meu Deus. eu vou chamar a atenção das pessoas e vai parecer fake. Eu tô falando sobre autoestima, mas quem sou eu, né? Eu teria que ser feia, então, pra falar sobre autoestima? Gente, que loucura, cara, que viagem. Viagem, mas aconteceu. E como é que você lidou com E isso? aí Assim? eu Quanto tempo ficava- você demorou pra digerir isso E aí eu ficava- ressignificar, Não, principalmente? e aí eu ficava até com medo de fazer vídeos. Nossa, as pessoas vão me achar bonita. E aí, quem sou eu, né? Eu ficava bem assim, sabe? Por um período, né? E aí, depois que eu me dei conta, eu disse, mas que porcaria é essa que tu absorveu, né? Que crença mais esdrúxula é E porque essa? é incrível o comportamento humano. É o seguinte, eu tenho certeza que nessa publicação deviam ter uns 20 comentários positivos. Falando, cara, que legal, conteúdo bacana. Mas é impressionante como o ser humano ele dá atenção a um único comentário negativo em cima de 30 positivos, cara. Sim, só que não foi só esse. Tiveram outros que não falou exatamente isso, mas que Estavam induzindo a isso. induzindo a isso, né? É muito fácil pra ti falar sobre isso. Ai, gente, é muito o fácil. que você pra foca ti. expande também, né? Então acabou se focando muito nisso. E aí depois, quando eu me dei conta, eu disse, meu Deus, nada a ver isso. Que besteira da tua parte, né? Então eu queria nem me parecer mais bonita, porque eu não queria me destacar, né? Eu tenho que ser feia, então. Talvez assim eu vou chamar a atenção das pessoas. Olha que bobo, né? Demais, porque é uma coisa que vem de dentro, não de fora. Exato. Então, assim, é aquela necessidade de aprovação, né? Que hoje, pra mim, não... Eu posso vir aqui e tá super, né? Assim, sendo eu... É claro que eu gosto de me arrumar, eu sempre gostei de ser vaidosa. Mas a gente sabe que a autoestima, né? Como eu sempre falo, não é só a beleza externa. É um ela vem complemento completamente de dentro, muitas coisas, né? É o quanto realmente a gente se ama incondicionalmente. Então, como eu foco muito nisso, né? As pessoas sempre vão vir com comentários negativos. E isso para qualquer empreendedor. Porque hoje, Rafa, o que eu vejo? As pessoas, para ser empreendedor, em todas as áreas a gente vai ter que se vender, a gente vai ter que se divulgar, a gente vai ter que estar fazendo vídeo, a gente vai ter que estar fazendo palestra, a gente vai... De alguma forma você vai aparecer. Sim, sem dúvida. De alguma forma você vai aparecer. E muitas pessoas têm essa trava. O medo da rejeição. Sim. O medo de como eu vou ser visto, o medo do julgamento, né? E isso faz o empreendedor parar. Porque a gente tem que se aceitar. A gente tem que aceitar a nossa história. Por exemplo, em outros momentos, talvez eu estaria com vergonha de estar contando o que eu falei aqui, né? Sim. E até já teve uma pessoa que falou, nossa, Gabi, mas tu não tem vergonha de falar que tu quis tirar a tua própria vida? E aí eu pergunto, por que eu vou ter vergonha de algo que eu consegui superar e que foi uma dor minha? Com certeza. Eu não tenho que ter vergonha disso. Você tem que inspirar outras Tenho pessoas. que inspirar outras pessoas. Exatamente, Né? esse é o seu Porque propósito. é uma dor que as pessoas escondem. E isso faz as pessoas Eu fiquei adoecer. impressionado quando eu recebi um dado de que hoje, no mundo, são mais pessoas se suicidando do que assassinadas. Pois é. Sabe? São mais pessoas tirando a sua própria vida do que morrendo assim de acidente, sendo assassinadas. Então, assim, a saúde mental, né, Exatamente. é preocupante, né? Virou uma questão de saúde pública. Me diz uma coisa, Gabi. Quando é que foi o ponto de virada da Gabi vendedora para Gabi terapeuta? Você fez, isso é muito importante, até para quem está querendo fazer uma transição de carreira. Você fez uma transição lenta, tipo, eu continuei vendedora durante um período e comecei a estudar sobre terapia, ou você realmente fez uma transição bruta ali? Cara, não sou mais vendedora, agora sou terapeuta e foda-se. Foi assim, eu fui percebendo com o passar do tempo essa minha insatisfação e entendendo que tinha alguma coisa de errado, que ainda não era bem o meu caminho ali. Você era dessa área? Assim, você já fazia terapia? Você já tinha acompanhamento psicológico? Terapia convencional, não. Né? Eu fui algumas vezes em psicólogo, mas na psicologia convencional, e eu não tive muita identificação. Entendi. Né? Você foi por conta própria? Ou Fui você por foi conta porque alguém... Foi por Não, conta, foi você do nada, você falou assim, cara, eu tô precisando de ajuda externa e vambora. Foi por conta própria. Foi por conta própria. Pela minha Legal. dor mesmo. Não, se eu não fizer nada por mim, quem vai fazer, né? Então, Entendi. foi por conta Né, própria. você teve a proatividade de ir lá e Tive, procurar mas ajuda. nem sempre todo mundo tem, né? Mas Sim. no meu caso foi isso. E aí eu fui vendo essa insatisfação e eu fui percebendo, como eu te falei, né? Que tudo que eu fazia, livros, leituras, estudos, tudo era nessa área. Eu disse, mas peraí, o que tu precisa mais? Se é o que tu ama, se é o que tu gosta, né? Toda vez que você ia estudar por conta própria, era na área de Eu passava... comportamento humano. Por exemplo, eu chegava em casa do trabalho, eu me inseria no meu quarto e ia estudar alguma coisa voltada a isso, sabe? Tudo que eu fazia. De Eu forma acordava, independente, ouvia, se eu, no horário de almoço, era sempre voltado para essa área. E eu disse, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada, né?
Não é com isso que tu tem que trabalhar? E aí eu fui me questionando, né? E como eu te falei, daí eu fui percebendo outras coisas também em relação às pessoas, que elas vinham, se abriam comigo, se sentiam confortável. Eu disse, não, por que eu não percebi isso antes, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo mais cursos, me desenvolvendo mais em paralelo, sempre em paralelo, porque até aí era a minha transformação, né? E aí, na minha cabeça, eu já tinha assim, não, eu vou precisar trabalhar com essa área. Só não sabia bem o quê, como eu vou fazer, como que eu vou começar, né? Como, né? Você não sabia o como. Como? Você sabia o que fazer. O que então. Você já sabia que você queria, o que você queria, você tinha muito claro isso, o que você queria era cuidar de pessoas. Eu tive clareza nisso, Rafa, quando eu fiz aquela formação para quem não conhece, é EFT, tá? É uma das ferramentas que hoje mais utilizo nos meus atendimentos. Assim, mudou minha vida. Emotional Freedom assim, Techniques é uma técnica de libertação vida, emocional, onde a gente realmente trabalha o inconsciente e as emoções que estão ali reprimidas, né? Então, foi nessa ferramenta que a minha vida, assim, ó... É interessante a gente falar sobre isso, que aí vocês vão entender, a galera que está assistindo vai entender como que o meu caminho cruzou com o seu. Como que a gente se conheceu, né? Porque foi através Exatamente, disso. foi através disso. Foi através de um treinamento que nós estávamos na mesma turma, eu acho, né? Sim. A gente não se falava assim, do nada, mas a gente estava só na mesma turma, no mesmo grupo ali, que era um treinamento de FT do André. Do André Lima. Né? André Lima, que é a referência de FT no Brasil, uma das referências no Brasil. E, como posso dizer, assim, foi providencial no momento da minha vida. Foi impressionante como isso entrou na minha vida e mudou a minha vida, assim, muito rápido. Né? Tanto que eu consegui ali, o André me chamou no palco, foi super legal, sabe, para dar depoimento, porque a minha vida realmente ela deu uma mudada, porque eu não sabia lidar, o meu problema era literalmente que eu não sabia lidar com dinheiro. Sabe, eu não sabia lidar com a minha vida financeira, então assim, eu sempre estava passando dificuldade, sempre tinha alguma coisa, o dinheiro vinha para mim e ele ia embora, eu não era um imã de dinheiro, né? E a EFT, ela ressignificou, ela literalmente ela limpou as crenças, algumas crenças que eu tinha emoções. sobre dinheiro e, cara, a minha vida melhorou muito, assim, acho que nós fizemos a turma de 2015. 2015. Acho isso. 14 ou 15 foi? Não, foi 15. Acho que 2015. foi 15. Nós fizemos a turma de 2015. Eu fiz a turma de 2015 e, tipo assim, 2018 a minha vida já estava completamente diferente. Olha só, 2016 já começou a mudar e 17 aí foi uma crescente, né? Completamente diferente ali, que eu tenho certeza, eu falo isso para todo mundo, que assim, gente, o Mente Próspera, ele mudou minha vida, tá? Porque eu tinha uma coisa muito clara, eu tinha um problema muito claro que eu queria curar em mim. Então, isso é muito importante, a pessoa se autoconhecer e saber o que ela vai apresentar ali, qual o seu problema, né? Sim. Pra você saber o que você vai curar, o que você vai trabalhar. E aí conseguiu me curar dessa parte ali, foi um providencial. E foi quando a gente se conheceu. Exatamente. Né? Lá em 2015, foi quando a gente se conheceu ali, a gente começou a conversar muito, porque nós estamos na mesma turma, né? Tá todo mundo ali como aluno e a galera vai se destacando, uns vão saindo. E naquele ponto ali, já tinha a Gabi terapeuta ou a Gabi aluna? Eu acho que nesse período ou eu já estava começando. Mas era aquela coisa Gabi assim... semiterapeuta. Semiterapeuta, né? Semiterapeuta. Tava começando, né? A me testar, ver como é que ia ser e tal. Mas dentro de mim eu já queria, né? Então, a partir daí é que realmente eu fui me desenvolvendo, né? E foi a partir disso que eu disse, é exatamente isso que eu quero fazer. Foi a EFT, sabe? A mudança que gerou em mim... Foi muito claro isso pra você. Muito assim. claro, muito claro. Porque claro. Você tinha uma dúvida até chegar ao treinamento. Sim, eu tinha. Se era isso ou não era. E aí a EFT, pela mudança que eu tive na minha vida, né? Em relação à minha mãe... As minhas dores, né? Mais latentes, assim. Eu disse, gente, eu senti realmente no meu coração. Tu precisa levar isso para mais pessoas. Tu precisa levar essa ferramenta, o teu conhecimento, o que se passou contigo para mais pessoas. E eu sempre falo que realmente o que eu faço hoje é o meu propósito, né? De estar podendo contribuir com as mudanças que eu tive na minha vida, com a superação que eu tive. Porque algo tão grandioso aconteceu que eu preciso, é uma sensação, eu preciso... Você precisa passar para frente. Passar isso para frente. Eu preciso passar isso para frente. É legal isso, assim, eu acho que é até um privilégio, sabe? Você conseguir te dar clareza muito cedo, né? Tecnicamente muito cedo, óbvio, que, cara, é isso aqui que eu quero. Sim. Tá, chegou a olhar para trás... Em algum momento, depois dessa clareza, assim, chegou a olhar pra trás e... Caraca, eu vou virar a Gabi vendedora de novo. Aquela
aquelas dúvidas, aquela coisa que eu imagino que não é fácil. Então, assim, a sua transição, isso que eu ia te falar, sobre a sua transição de carreira. Sim. Você era vendedora ali, bem remunerada, né? Que Sim. você era empresa de comercial bem remunerada. Você cortou Cortei. do dia pra noite? Zero. Assim, tu... Assim, ó, foi abrupto. Porque hoje tem pessoas que fazem de uma forma que você vai se preparando, né? Que eu considero o ideal. O ideal, sim. Hoje você faria desse jeito. No meu caso foi muito abrupto. E além disso, no ano que teve isso, eu terminei o noivado também. Caraca, foi tudo. Então, assim, ó, foi um 360 que graus. ano era isso? Ixi, 2016? Que foi a mudança... Foi assim, ó, uma virada 360 graus. Tu não pulou Porque 7 ondas, tomou um caixote, velho. Normalmente na minha vida é assim, quando muda alguma coisa, muda muita coisa junto, sabe? E aí é que eu tive que realmente ter a força da Gabriela pra enfrentar isso, né? Outra coisa, eu sempre falo o seguinte, cada um que tem dificuldades vai viver aquilo que precisa e todo mundo tem força suficiente. Seja a dor que a pessoa está vivendo, todos nós temos força suficiente para enfrentar o que está presente. Então, não se assuste. Não se assuste. A gente tem capacidade Você e dá poder. conta, né? Dá conta. Você dá A gente dá conta, né? conta, tá? Não pega tão leve com Isso. você, né? E foi Você isso. dá conta. Eu tava difícil, eu emagreci. Foi horrível. Assim, foi horrível. Outra, não tinha quem... Por exemplo, se eu precisasse de grana, né? Como eu comecei do zero. Eu nunca precisei dos meus pais. Talvez se eu precisasse deles, eles iam me ajudar, mas eu nunca quis chegar nesse ponto, né? Então, a questão financeira, né? E aí, eu comecei do zero, assim, tipo assim... E agora, te vira, né? Vai com a tua rescisão, com o que tu teve, só que não foi fácil no começo, né? É aquilo que eu falo, a gente tem que plantar a sementinha. Até porque você já tinha um estilo de vida, né? Você já tinha ali um ganho ali, você padrão, era independente muito já tinha cedo, um padrão, desde os 14 né? anos, ganha a sua própria grana, trabalha e você pegou e, cara, cortou. Foi. Tu lembra do dia que você fez isso, assim? O dia que você chegou lá e pediu demissão? Eu lembro, que não queria eu lembro, mais, eu assim. lembro porque foi assim, ó, uma semana depois do término. Você Foi terminou tudo seu junto. relacionamento, você tinha um relacionamento de quanto tempo? 8 anos. 8 anos de relacionamento. Você já morava junto? Já. Morava junto. Há quanto tempo? 6 meses. 6 meses morando. Ou Teste seja, drive. quando juntou as escovas de dente, fudeu tudo. Caraca, 6 meses. Aí você pegou e... E foi abrupto. E aí eu disse, é agora ou nunca. E aí que eu tive que me reinventar nesse sentido, sabe? Vambora. Sozinha. Sozinha. Procurei lugar para atender, porque na época eu fazia... Hoje eu atendo só online, né? Na época era presencial. Em Farroupilha. Farroupilha. E a galera não devia conhecer, né? Não. Que era uma técnica nova, né? Totalmente. Ninguém me conhecia. Né? Como assim? Agora ela virou terapeuta? Como assim, né? Fica aquela Terapeuta coisa de quê? Tá fazendo o que da vida, né? Tu lembra seu primeiro atendimento? Lembro. Você Não tem lembra? como esquecer. Não tem como esquecer. E foi dentro... Você montou um escritório? Você montou... Eu montei, na verdade, uma sala, né? Sim, você montou uma sala sua. Sim. Cara, que é o meu negócio. Sim. Agora... Mas o meu primeiro atendimento foi assim, ó. Eu imagino, cara. Eu imagino. Foi muito tenso. Eu imagino. Você fez quantos treinamentos até sair da vendedora para ser a terapeuta? Quanto tempo de estudo? Sobre a técnica, sobre tudo que aconteceu. Por exemplo, porque você sempre estudava. Sim. Sobre a mente humana, Sim, né? Sobre exato. formas terapêuticas. Beleza. Isso desde pequeno. E aí você fez uma formação, né? Para se tornar terapeuta. Sim. Beleza. Quanto tempo da sua primeira decisão ali dos livros você acha até você fazer o seu primeiro atendimento? Você levou o quê? 2 anos? 3 anos? 1 ano? Quanto tempo você acha que você falou assim, cara... Desde a época de que... Porque acredito que quando você decidiu viver disso, né, viver de terapia, você já estava no campo, você já estava no meio de terapias, assim, estudando, lendo, sim. toda essa parte ali, né, estando dentro do ecossistema da terapia. Então, assim, da época que você começou a se envolver com essa parte, com o ecossistema de terapia, ao seu primeiro atendimento. É que, assim, essa questão de me envolver com isso, Rafa, foi desde pequena. Porque, assim, o que me tirou, bem sinceramente, o que sei lá, fez eu ter forças para seguir, eu sempre falo, foi realmente Deus. Entendi. Foi Deus. Porque no momento que eu ia cometer uma tragédia, foi Ele que me tirou disso. Entendeu? E a partir daquele dia,
é que eu comecei a pegar esses livros, eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu nunca tive uma religião, assim, sabe, que eu segui. Mas eu lia a Bíblia e eu pegava os livros que eu tinha, eu comecei a ler cada vez mais e comprar cada vez mais. Então, não teve, assim, um período que eu não estive envolvida com isso, na verdade. Entendeu? Não teve, foi a partir de tal data. Porque eu sempre estive envolvida nisso. Você sempre esteve no meio. Só que daí eu fui fazendo mais cursos. E aí, quando eu me dei conta que era isso, daí eu fui fazendo cursos mais profissionais, né? Sim, pra me capacitar nisso. Então, não teve uma data, assim, específica, né? Caramba, que legal. Mas, assim, foi difícil a transição. Voltando pra transição ali, muito medo, muita insegurança. Com certeza, muita gente está passando por isso hoje. Vontade de desistir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, tá difícil. Voltar. Eu não tenho quem vai me ajudar financeiramente, ninguém me conhece. Porque tem muito disso, né? As pessoas querem viver do propósito, mas eu tenho certeza que quando... Você não fez planejamento, né? Não, nessa época não. Só pegou e foi. Planejamento estratégico não existia. Pra mim não existia. Só pegou e foi, né? E aí você já foi direto para um local físico. Fui pro local. Eu já peguei com a despesa. sala, aloquei com despesa. Já com aluguel, com luz, internet, com tudo. Botou sua mesinha lá, decorou do seu jeito. Isso. Já gravava vídeo pra internet? Não, eu comecei nessa época. Nada, caraca. Nessa época. E aí, seu primeiro atendimento? Nossa, e era difícil gravar. Foi remunerado o primeiro atendimento? Primeiro atendimento... Não, é que assim, eu fui atendendo algumas pessoas em casa, sabe? Pessoas assim, vamos testar, vamos ver como é que é, sabe? Sim. Mas o primeiro atendimento, de fato, foi com um professor meu da academia. Entendi. E aí eu cobrei dele. Foi o primeiro remunerado? Foi remunerado. Como é que foi a sensação de você pegar o primeiro dinheiro fruto do seu novo trabalho, da sua nova profissão? Foi meio estranho, porque na época eu ainda tinha a crença de não merecimento. Entendi. Porque assim, quem não conhece, gente, EFT... que olha para um ser humano normal fazendo EFT... Acho esquisito, assim, cara, o cara é maluco, velho. Porra, interna. Porque, para quem não entende, são pontos que você toca, né? É, o tapping. Exatamente. São pontos de acupuntura, né? Que a gente estimula, só que ao invés de colocar agulha, a gente faz o tapping, que são estímulos, assim, batendo, né? Na ponta. E aí vai repetindo algumas palavras, a gente algumas toca frases. em 9 pontos, que são os principais, digamos, da técnica no corpo. E aí a gente vai repetir, na verdade vai fazendo junto com a terapeuta, no caso, né? Eu vou fazendo algumas frases para liberar, na verdade, da nossa mente o que tem de negativo e do nosso corpo físico. Porque a emoção, ela fica impregnada na nossa fisiologia, né? Por isso que a gente tem reações, né? Sim, reações físicas. Exato. Claras. O coração acelera, fica vermelho. Ansiedade, dor na né? barriga. Então, as emoções, elas ficam ali circulando, né? Então, a ideia da técnica é exatamente liberar, né, tanto pensamentos como memórias que nós já vivemos que deixaram carga emocional do nosso passado. Entendi. E por que você escolheu o EFT? Porque eu me apaixonei pela técnica. Porque foi a maior... Funcionou pra você? Então. Porque eu fui fazendo várias outras terapias e eu fui vendo que o resultado era muito baixo, assim, demorava demais, sabe? Pra ter resultado. E eu disse, gente, será que não existe alguma coisa? Fazia reiki, fazia apometria, fazia... Tudo que possa imaginar. Será que não existe alguma coisa que é rápido, assim, que um resultado que... E aí, eu acho que de tanto pensar nisso, veio essa FT. E quando eu vi pela primeira vez, eu disse, que coisa esquisita. É muito esquisito. A primeira vez que eu lembro do que eu pensei. Eu pensei, gente, isso aí parece um macaquinho se batendo, né? Porque a gente... Cara, a gente fica batendo assim, exatamente. A primeira vez que eu li, eu falei assim, cara, isso é muito estranho. Isso é muito esquisito. Não, aí você vê os depoimentos, não, porque funciona assim, funciona assim. Eu falei assim, pô, tem verdade nisso, né? E aí eu, como assim, na época, se me mandasse comer grama, eu ia comer. Eu disse, então tá, vou ver como é que funciona essa coisa aí. Cara, né? isso é muito legal. Você estava bem aberta ali a resolver o seu problema. Eu queria resolver meu problema, a só qualquer isso. preço. Qualquer preço. E aí foi isso. E aí que eu conheci, eu disse, Jesus, como assim? Sério? E funcionou. Funcionou. Rápido, né? Rápido. Cara, então, que legal. A FT surgiu onde, você sabe? É americana, né? Dela... 1990, na década de 1900, pelo Gary Craig. Legal. Ele é um engenheiro, né? Um engenheiro. Aí hoje você fundou um Instituto Gebareia. Gebareia. Qual é a missão do Instituto Gebareia? O que o Instituto Gebareia faz, cara? Então hoje, em princípio, assim, eu auxilio pessoas, né, mulheres principalmente, a blindar a autoestima e poder faturar mais, né? Essa é a minha ideia, porque eu sempre vim me desenvolvendo no meu amor próprio, porque para mim hoje o amor próprio é a base da nossa vida. Sim. Se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não sei das minhas habilidades, de quem eu sou, né, do meu potencial, eu não consigo avançar.
Entende? Entendo. O quanto isso é É profundo. é profundo. É, demais. E foi isso que eu fiz comigo. Entendeu? Funcionou com você, né? Funcionou comigo. Então, é por isso que hoje eu quero ajudar pessoas... E claro, né, Rafa, que dentro disso... vem pessoas com ansiedade, com depressão. Porque isso são sintomas. Sim. Tá? E assim, digo que 99% das pessoas têm questões relacionadas com a nossa autoestima, só que elas não sabem. Elas não entendem que são... Não chega nesse ponto, que né? são questões relacionadas com a autoestima. Né? Então, Entendi. tem que ter consciência do que é autoestima, né? Nossa, incrível. Quantos alunos, alunas, clientes... Já passaram por mim? Passaram. Olha, eu fiz mais ou menos Até amplo, assim, que eu digo, que eu sei que você já atendeu muita gente de todo lugar do planeta, do globo, né? Do globo. Hoje você tem clientes até fora do Brasil. Do sim, Brasil, sim, né? Sim, tem vários, aliás. Legal. Quantos clientes já passaram pela... Assim, eu fiz mais ou menos uma estimativa, né? Deu mais de 10 mil pessoas, assim. Mais de 10 mil pessoas, nossa, de que máximo, atendimentos, né? Palestras também, cursos, né? Que eu já fiz também alguns cursos. Sim, treinamentos, alguns treinamentos online. Né? E tô fazendo também. E agora, recente, gente, eu participo Sempre participei, na verdade, tive parceria, né? Com o Instituto EFT. Que é onde o Rafa fez a formação dele, que ele comentou, e eu também. Então, eu tenho parceria com o Instituto e eu também estou auxiliando terapeutas. Ai, que máximo. Então, eu estou fazendo auxiliando pessoas mentorias... nessa transição mentorias de carreira. de terapeutas que vão se formar para técnica. Se formar em terapeutas, que legal, que legal. Então, eu sou a terapeuta dos terapeutas. Você passou por esse caminho, né? Passei Ninguém por esse melhor caminho. para ensinar sobre esse caminho, sobre essa transição de carreira. Isso. Seja ela devagar, seja ela abrupta, do que você Sim. que passou por isso. E como é que faz pra galera te encontrar, Gabi? Tenho várias redes sociais, mas eu acho que hoje que eu atuo mais é YouTube e Instagram, né? E como é que faz pra te achar? Gabriela, _Ame-se Mais. Ame-se Mais. E no YouTube também? YouTube é Terapeuta Gabriela Baré. Terapeuta Gabriela Baré. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai estar todos os links. E eu queria terminar esse nosso bate-papo com uma dica que você possa dar, principalmente nessa sua transição de carreira, que saiu da Gabriela vendedora para Gabriela terapeuta. O que você não repetiria hoje? Que dica você daria, por exemplo, para os seus terapeutas que estão querendo mudar de carreira, um erro que você cometeu, que você fala assim, cara, não faz isso porque isso vai dar merda, isso vai dar errado, entendeu? Qual erro que você cometeu que você orientaria, aconselharia alguém para que não cometa o mesmo erro? Olha, não é um erro, como é que eu falo, em comportamento, porque eu acho que assim, eu fui realmente corajosa e enfrentei e fiz acontecer, mas é uma coisa emocional. Porque eu não fazia ideia na época, quando eu fiz essa transição, Rafa, que o medo que eu sentia era o que não trazia cliente. Entendeu? Eu fiquei com tanto medo, eu me paralisei tanto, que na época eu achava que eu não tinha capacidade para atender. E não era isso. Era simplesmente por eu estar nessa vibração de medo. Então, talvez a dica seria trabalhe o seu medo. Trabalhe a insegurança. Trabalhe a sua insegurança. Trabalhe a sua insegurança. E assim, importante, fazer um plano, sabe? Estratégico. Pode ser que o plano não dê certo, mas pelo menos você tem algo... Uma direção, né? Uma direção. Uma direção a seguir. No meu caso, sim. foi muito abrupto, assim, sabe? Eu fui lá, vambora. Esse é o meu propósito, vamos... meti a cara e fui. Então, assim, querendo ou não, esse planejamento acaba, talvez, até diminuindo mais o medo. Entendi. Tá? Mas o medo, gente, ele bloqueia, porque é uma vibração muito baixa. Isso pra tudo, tá? Não só pra uma transição, mas, assim, algo que você quer conquistar na tua vida. Se a gente sente medo, a gente tá congelando. A gente tá congelando e a situação não flui, não acontece. Exatamente, não esqueça de trabalhar o medo, né? Porque às vezes as pessoas deixam isso de lado, né? As pessoas ignoram isso. E o medo, ele é natural, né, do ser humano. Sim, ele é necessário. Todo ser humano tem medo. É necessário. Exatamente, tanto que você falou assim, né? Você não falou para eliminar o medo. Você falou para controlar o medo. Exatamente. Né? Trabalhar o controle do medo. Porque tirando o medo, você tem o quê? Coragem. E você vai e faz e acontece. Isso significa que você não vai errar? Não, você vai errar. Porque todo mundo erra. Agora, mas você vai aprendendo, né? Eu acredito fielmente que o medo, ele faz parte da evolução humana. Você imagina se ninguém tivesse medo? Não tem. Não teria. Todo mundo não teria ia espécie humana, todo mundo ia se matar. Você ia morrer. Exatamente. Não tem como. Então, assim, o medo, ele faz parte da nossa evolução. A gente precisa aprender a controlar. Exato. Esse medo. Estar no controle. Ir com medo mesmo, mas controlando os riscos, né? Exato. Por isso do planejamento. Se você tiver um bom planejamento, uma boa estratégia e trabalhar, né, o medo ali que está te bloqueando, as coisas vão fluir,
vão acontecer. Maravilha. Hoje você é uma embaixadora da FT, né? Você propaga... Ainda continua sendo a sua principal técnica. É, a minha principal técnica. A sua principal técnica de cura. Isso, eu tô fazendo a psicanálise também. A gente sempre vai aprendendo. Eu não quero parar de ter conhecimento e tal, porque é importante. Mas realmente a FT foi o que transformou a minha vida e eu, assim, quero levar isso adiante para as pessoas, né? E só para comentar, Rafa, uma das coisas que você até... A questão futura, né? Como você vê isso, né? O que planeja? Sim. Eu vejo também essa questão hoje no mundo corporativo, tá? Até os empresários aí que estão me ouvindo. Porque, assim, hoje a saúde mental e emocional tem crescido bastante em empresas, em mundo corporativo. Sim, com certeza. Né? As pessoas estão se preocupando cada vez mais com os funcionários. Com o bem-estar, com o clima bem-estar organizacional. e tal. Então, é uma das coisas que eu venho estudando e que eu quero me aprofundar mais para atender essa demanda. Essa fatia, né? Legal. Então, estou aberto ao pessoal que tem... Talvez fazer parcerias, eu não sei, alguém que fazer quer... palestras, fazer que quer workshop. Desenvolver... Porque, assim... Dentro de corporações para trabalhar a saúde mental dos colaboradores. Rafa, 19 milhões de pessoas no Brasil hoje sofrem com ansiedade. O Brasil é o pioneiro para ansiedade e depressão. Entendo. Realmente, tem bastante gente precisando de ajuda. São dados, assim, alarmantes, né? E a questão da saúde mental, ela vem crescendo cada vez mais no Brasil. Depois da pandemia ali, em torno de 25%, 26%, cresceu o número de pessoas que estão buscando mais. Sabe, terapias, a questão da saúde mental, né? Então, eu acho isso fundamental. Pensando mais a nível futuro, a tendência é que vai crescer cada vez mais. Entendi. Né? Então, por exemplo, plataformas que hoje auxiliam, né, empresas... Sim, plataformas tipo de saúde mental. Club, né? Sim. Então, tem crescido muito, sabe? Tem crescido muito. Então, eu sou uma apoiadora disso, é uma das coisas que eu venho pensando, E né? é mais um canal, né? De aquisição ali, um mercado que está se abrindo, uma demanda reprimida de empresas que precisam cuidar da saúde mental dos seus colaboradores e promover a cura dentro das empresas. Interessante. Exatamente. Por quê? Porque isso vai impactar na produtividade, né? Na rotatividade de funcionário, no bem-estar, em tudo, né? E a valorização da empresa. O funcionário bem, feliz, saudável. O Marcelo Germano diz que funcionário feliz dá lucro. Então literalmente isso. Funcionário bem, funcionário feliz com a saúde mental em dia dá lucro. Bem legal, Gabi. Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui, bater um papo comigo no podcast. Cara, super feliz, sou super fã. Sou super fã da Gabi, a gente se conhece há muitos anos. Olha, a descrição aqui no podcast aqui. Curta esse vídeo, compartilha, envia para 5 amigos que você vai ganhar uma sessão estratégica com a Gabi. Opa! Eu já vou deixar um link aqui embaixo, tá? Para você entrar em contato com a Gabi. Se você sentiu que faz sentido para você, que eu realmente, assim, para promover a cura, promover a mudança de vida, de repente você precisa de uma mentoria nessa sua transição de carreira, eu acho nada melhor do que você conversar com quem já passou por isso, tá? Então, todos os links de contato vão estar por aqui. Obrigado, tá, Gabi? Eu é que agradeço, Rafa, agradeço mesmo. Obrigada. Gratidão. Até mais, gente. Até o próximo episódio.